sua casa servirão ao Senhor. E juntos estaremos aqui honrando o nome de Jesus. Aleluia! Você crê nisso? Que assim esteja, amém? Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Dê um abraço nesse irmão, nessa irmã. Se você se assentar aí, diga melhor, seja muito bem-vindo. Jesus já começou a te pegar. Diga, é só o começo. Aleluia. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos levitas, adoradores do Senhor. Gente, Deus é tão bom que quando eu olho essa equipe aqui, eu me alegro, porque esse povo há dias atrás ninguém sabia nem cantar e nem tocar. Quem está aqui em cima não é um grupo de adoradores que já tocam desde criança, que vem de um outro ministério que sabia tocar. Não, gente, esse povo aqui, no tempo que esse ministério nasceu, eles se dispuseram e disseram: eu sei mais ou menos isso, eu sei mais ou menos aquilo, eu não sei, mas eu tenho vontade disso. E quando um vaso se dispõe, Deus enche. Aleluia! Só precisa de uma coisa, na verdade duas: disposição do vaso e que o vaso esteja limpo. Aleluia! Quando o vaso está limpo, irmão, e ele está disposto, Deus faz. Glória a Deus! Então eu olho para eles aqui, sei os temores deles, sei o que eles falam para nós nos bastidores, mas eu sei que aqui tem uma geração de guerreiros e guerreiras, profetas e profetisas do Senhor. E quando eles vêm aqui, hoje nós já temos aí 2, 3, quando precisa até 4 equipes de louvores, que eles se remodelam quando um não pode estar porque está trabalhando. Eles vêm, chegam mais cedo, choram. Muitas vezes de medo, por fazer mal feito. Você sabia que eles choram? Eles choram e pedem oração, com medo de desonrar Jesus e de desonrar vocês. Porque muitas vezes a gente espera de um altar que ele se transforme em um palco. Se eu quisesse apenas pessoas que saibam cantar, com vozezinhas afinadas, instrumentos muito bem arranjados, a gente podia pegar qualquer ímpio, que muitas vezes aprendeu na igreja e foi se doar para o diabo lá no mundo, e toca bem, canta bem. Mas quando eu vejo eles ensaiando aqui semana após semana, crescendo em Deus, pedindo ajuda um para o outro, eu digo para eles: não se preocupe, dê o teu melhor. Jesus está buscando não cantores, mas verdadeiros adoradores. Aleluia! E adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, irmãos. Então quando eu vejo eles desatando do jeito que Deus tem pego eles aqui, eu me emociono, porque eu sei quem eles eram. E eu vejo o que Deus está fazendo com eles hoje, e eu sei que Deus quer te usar também. Aleluia! Então se disponha, se disponibilize. Altar não é palco, a gente não tem pressa, mas diga para Jesus: Senhor, eu estou aqui, me enxerga, Senhor, me encontra. E se dispõe, abra o teu coração. Porque todo adorador, todo homem e mulher que toca e canta aqui é um obreiro da casa de Deus. É um diácono. No Velho Testamento era chamado de levita. No Novo Testamento é a diaconia. Eles tocam, cantam, ajudam a limpar, ajudam a cuidar da casa do Senhor, uma banheira, uma lâmpada, um estacionamento. E a gente precisa desses vasos aqui, dispostos, disponíveis, limpos,
que lutam para se limpar em Deus todos os dias pela sua palavra, que é a água da palavra. Então eu louvo a Deus pela vida deles, por todos que aqui estão. Quero honrar os nossos obreiros que se dispõem dia após dia, saem das suas casas mais cedo, correndo, e estão servindo ao Senhor. Então se disponha, esteja disponível no tempo certo. Com certeza você vai ter a possibilidade de praticar os teus dons na casa do Senhor. Aleluia. Enquanto isso, jejue, ore, se santifique. Esteja disposto para o Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus. Estou feliz com a vida de cada um de vocês, pela presença de vocês, por estarem aqui, porque Deus tem feito coisas lindas no nosso meio. Deus é bom. Olha como que é a vida da gente. Hoje de manhã fui fazer um velório de uma avó, de uma mãe, de discípulos nossos que estão aqui. Tia Lanete, Lúcio, Tati. Faleceu. Fomos fazer velório hoje de manhã. E que o pastor é assim. Na hora do almoço, saí correndo, fui lá para o centro cívico, honrar meu filho, que foi lá correr pelo exército. Momento de festa. Ganha medalha. Aí você chora num lugar, dá risada lá no outro. Você lembra? Aí chega em casa, o chuveiro está queimando. Uau, pastor, o senhor acontece isso também? Claro que não, eu sou um super-homem. Eu sou da Flash. O chuveiro está queimado. Aí o que o marido faz quando o chuveiro está queimado? Troca. Se vira. Corre. Irmãos, eu quero dizer para você que nós somos adoradores em todos os lugares. Nós somos crentes em todos os ambientes. Nós somos crentes num momento de velório, nós somos crentes num momento de comemoração e vitória. Nós somos crentes quando o chuveiro queima. Porque na nossa boca há poder em nossas palavras, e nós temos aprendido isso, sim ou não? Mas porque eu profetizo bênçãos todo tempo, em todo momento da minha vida, eu não vou ter percalços naturais. Vou deixar de ter? Não. O pneu do crente fura. O do ímpio também. O chuveiro do crente queima. O do ímpio também. Chove para o crente, chove para o ímpio. Esse sol gostoso, depois do meio-dia, porque até meio-dia estava gelado. Depois do meio-dia, nasceu para o ímpio. Veio para o crente também. Estamos no mundo, irmão, mas não somos dele. Então existem coisas que vão acontecer para todo mundo, mas tem coisas que é a minha boca que vai criar ou que vai destruir. Então hoje a gente tem, o dia é assim, você acorda, tem uma coisa para você fazer, daqui a pouco muda, daqui a pouco vem outra, daqui a pouco é o culto e você vem correndo e traz um e vai trabalhar para Deus e volta e pega o resto da família e volta correndo, percalços. Mas o que não pode é a nossa boca amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Então nós estamos aqui nesses dias aprendendo sobre isso. E hoje eu já vou entrar direto na palavra. Depois no final eu termino com a oferta. Nós temos falado nesse mês de agosto sobre o poder das palavras, o poder da língua. Domingo passado foi o Dia dos Pais. Vocês podem ver que eu estou com a voz um pouquinho falhando aqui, mas nós vamos até o fim. Domingo passado foi o Dia dos Pais e eu ministrei sobre o poder das palavras de um pai. Qual é o poder da boca de um pai sobre a sua casa, sua família, seus filhos, seus bens? E hoje eu quero falar especificamente sobre o poder da língua. E nós vamos aprender com o Espírito Santo um pouquinho mais, e nós estamos baseados aí dentro desse texto de Provérbio 18, o verso é o 21, que diz para nós o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Vamos dizer juntos: a morte e a vida estão no poder
da minha língua. Olha o que continua dizendo o texto. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Qual a autoridade que você tem? E a autoridade que você tem, como que você tem expressado ela? Porque muitas vezes, por eu e você acharmos que não temos autoridade em um ambiente, em um lugar, seja em casa, na empresa, no trânsito, por achar que não temos autoridade, usamos a língua de uma maneira errada, ruim. E usando a língua, a boca, as palavras de uma maneira ruim, na verdade nós exercemos a autoridade que nós achamos que não temos. Como assim, pastor? Quando eu acho que não tenho autoridade, ou eu perdi a autoridade, eu levanto a minha voz. E normalmente quando eu levanto a minha voz é porque eu estou sentindo que eu estou perdendo a autoridade. E quando eu levanto a minha voz, normalmente não é para abençoar. Quando eu levanto a minha voz, normalmente é para esbravejar algo que não honra o nome de Jesus e não honra a pessoa que vai ouvir o que eu estou gritando do outro lado. Quem está entendendo? Amém. Então, na verdade, eu e você exercitamos uma autoridade que nós achamos que não temos ou achamos que perdemos, porque Satanás ele age assim. Ele engana a minha mente, a sua mente, e nós usamos sim da autoridade que Cristo nos deu, mas nós usamos da maneira errada. Nós colocamos a nossa língua para matar e não para gerar vida, conforme diz o texto aqui para nós. E nós estamos lendo esse texto há 3 domingos. O texto garante para nós uma coisa: a morte e a vida estão no poder da língua. Por quê? Porque a língua tem poder. O texto está dizendo para nós que a vida e a morte estão no poder da língua. Mas tem um segredo aqui, este poder. Ele diz o seguinte: o que bem a utiliza, come do seu fruto. Então eu preciso saber utilizar bem a minha língua. Eu preciso aprender com Deus, pedir para o Espírito Santo: Espírito Santo, como que eu posso utilizar bem a minha linguagem? Como eu posso utilizar bem a minha língua? Me ensina, Espírito Santo, me instrui, porque quando eu menos espero, ou quando eu nem estou percebendo, eu já estou falando bobagem. Quando parece que do nada assim, aí a gente usa aquele termo assim, escapou. Eu sou crente, eu estou na igreja há um mês, há um ano, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. E aí quando eu estou bravo, eu digo palavrão. E aí eu digo assim: escapou. Eu estou no meu casamento, eu olho para minha esposa e eu amaldiçoo a identidade dela. Eu olho para os meus filhos, eu amaldiçoo o destino deles. Eu olho para o meu salário e eu amaldiçoo, porque as palavras escaparam. Esse é o termo que nós usamos, mas a palavra já nos garante que a boca só vai falar do que o coração está cheio. Eu falei muito disso domingo passado. A boca vai manifestar um fruto de um coração cheio de sementes que foram implantadas ali. Então eu preciso pedir independência total do Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, me ajuda a utilizar bem a minha língua. Eu preciso, Senhor, conhecer o Senhor para saber utilizar bem a minha linguagem. Tem um texto que eu estava lendo essa semana, que saltou aos meus olhos, e eu creio que foi o Espírito Santo verdadeiramente quem me deu esse texto, porque o Senhor me instruiu, me conduziu, me capacitou um pouco mais, como ser um homem de Deus, capacitado com as minhas palavras, com a minha língua, para poder cuidar de tudo que eu falo em qualquer ambiente. Porque, gente, eu usei o termo aqui, palavrão, mas muitas vezes não é um palavrão. Muitas vezes é uma palavra até bonita, mas usada na hora errada, do jeito errado, ou com sarcasmo. Porque o crente, muitas vezes ele não fala palavrão, mas ele fala palavras bonitas sarcasticamente. E o sarcasmo
vem de um espírito maligno que se chama chocarrice. O que é chocarrice, pastor? Chocarrice é uma ação de um espírito maligno que age na vida da pessoa, que tudo que ele fala no final ele diz assim: é brincadeira. Mas é a brincadeira que só quem falou que ri, quem recebeu nunca ri. Quem entendeu? Quem está com o espírito de chocarrice agindo por trás na sua vida? Eu não estou dizendo que essa pessoa, muitas vezes, ela vai pôr a mão nela, ela vai manifestar demônio. Muitas vezes sim, mas muitas vezes não. Ele fica só de fora, lançando a seta. E a pessoa, tudo que ela vai falar, o olhar dela é esquisito. A fala dela não desce legal. As brincadeiras dela, só ela se diverte. E brincadeira que só um se diverte não é brincadeira. Porque brincadeira é quando eu estou com alguém brincando e os dois estão se divertindo. É como pular tábua, um pula de um lado, outro pula do outro. Quando um pula certinho lá, o outro vai saltar certinho aqui. Mas quando o outro está de brincadeira lá, e ele faz uma traquinagem de lá, que ele quer derrubar o outro, só ele ri. Quem caiu e se machucou nunca ri. Isso é chocarrice. E nós, muitas vezes, temos que tomar cuidado em saber utilizar bem a nossa língua. E quem pode nos instruir para isso? Só a pessoa de Jesus, irmãos. Só a pessoa do Espírito Santo. Porque a gente pode estar numa boa no trânsito, olhar uma coisa e falar mal. Eu sei disso, eu passo por isso, eu estou nesse trânsito aí todo dia. As pessoas te fecham, as pessoas te cortam, as pessoas buzinam. E você... Só eu, né? E aí você tem que fazer o quê? Segurar. Ah, mas o erro foi dele. Ele errou, você não precisa errar também. Ah, mas eu não sou barbeiro igual ele, não sou barbeiro igual ela, eu não fiz igual ele. Mas a palavra que você lançou gerou no mundo espiritual a mesma coisa que ele gerou. Porque quando ele fez isso, ele gerou o que em você? Ira, raiva. E tudo que Satanás quer é a boca de um crente que tem poder, uma língua que tem poder, uma língua que, se for mal utilizada, ela continua tendo poder. A questão é, se ela é bem utilizada, ela traz vida. Se ela é mal utilizada, ela continua tendo poder. Poder para a vida ou poder para a morte. Então o que nós precisamos fazer? Além de estar num culto onde tem a instrução de Deus saindo da boca do meu sacerdote para me abençoar, eu preciso ter experiência com a palavra de Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, em uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de jejum para matar a carne. Porque, irmão, jejum não muda Jesus, jejum muda a mim. O jejum não ajuda a Deus ser mais Deus. Jejum ajuda eu ser mais crente. A ser um filho transformado, com mente transformada, com ouvido transformado, com os olhos transformados, com a língua transformada, com o coração transformado, com as mãos transformadas. Porque as minhas atitudes também falam. E hoje a gente não precisa da língua para falar. Existem 10 línguas agora. Porque a gente fala digitando. Então, o falar não é apenas a expressão verbal com um som ou com um eco. A ciência que estuda o homem diz que nós manifestamos falando com as pessoas corporeamente. 65% a pessoa entende mais o que eu faço com os meus movimentos, gestos do meu rosto, os meus olhos, minha boca, meus ombros. Você já viu você falar alguma coisa para o teu filho e ele fazer assim? O que ele falou para você? Não falou nada. Não? Dane-se, estou nem aí. Você não manda em mim? Falou ou não falou? Como é? O que é isso aqui, pastor? Tudo isso e um pouco mais. Você já deu mais uns 45 nomes aí. Porque movimentos também, cuidado com as suas palavras através dos seus movimentos. Tem pessoa que tem prazer em escrever. Todo mundo me conhece pela minha cara. Então para de ser feio.
É assim? Fez a cara assim, que gostoso, tá uma delícia. É assim? Não. E marido conhece a face da esposa, não conhece? E a esposa conhece a face do marido? O marido chega com aquela cara de paisagem, assim, achando que está enganando todo mundo, né? A mulher fala, só o jeito de passar o pé no tapete, já entendi o jeito que ele está chegando em casa. Os meus filhos falam assim, eu sei quando é o pai ou a mãe que está descendo da escada. O pisar no chão, irmão, tem diferença. E eles sabem que se eles estiverem fazendo barulho lá embaixo, o meu pé descer de uma forma diferente na escada, o silêncio, na hora. Por quê? Porque nós falamos com os nossos gestos, nós falamos com os nossos movimentos, e eu preciso pedir para o Espírito Santo, Senhor, cura a minha forma de expressar, porque eu posso abençoar ou amaldiçoar com os meus gestos. Eu posso abençoar ou amaldiçoar, trazer vida ou trazer morte com o ambiente onde eu estou, do jeito que eu fico com o meu rosto, do jeito que eu movimento o meu corpo, o jeito que eu movimento minhas mãos, o jeito que eu falo com as pessoas, se eu aponto o dedo e riste, se eu fecho a mão, tudo fala, os nossos movimentos falam, não é só a nossa boca que fala, nós temos uma linguagem corporal. Você já ouviu falar nisso? Linguagem corporal. Então quer dizer que o nosso corpo todo é uma lingona. Eu preciso pedir a Deus, Senhor, me ajuda como te conhecer. E te conhecendo, como me manifestar com autoridade nessa terra. Para a vida ou para a morte, dentro da minha casa ou nos ambientes onde eu estou. Existe esse texto bíblico, qual é? Abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2. Primeiros Coríntios, capítulo 2. Verso 16. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, diz o seguinte para nós: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor para o instruir? Nós. Está falando dos crentes aqui. Paulo está falando com os crentes de Corinto, falando com a igreja. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Amados, você acredita que nós somos, Brasil, somos uma nação evangelizada? Sim ou não? Somos ou não somos? Somos, irmão. Quem diz que não conhece Jesus, que nunca ouviu falar de Jesus, até as tribos indígenas, as 158 etnias que nós temos no Brasil hoje, estão sendo alcançadas pelos missionários. Até os canibais do Amazonas, hoje já tem Novo Testamento traduzido na sua língua. Na nossa nação hoje, ninguém pode dizer, eu nunca vi uma igreja evangélica aqui na minha vila, no meu bairro, na minha cidade. Eu não conheço Jesus, está na TV, está no rádio, está em todo lugar. Nós somos uma nação evangelizada. Nós somos hoje praticamente 40% de crentes, pessoas que dizem, eu sou evangélico. E nós temos outro, para vergonha nossa, quase 40% pelo IBGE, dizendo que a pessoa diz, eu já fui crente, hoje estou desviado. Então 80% do Brasil ou é crente ou já foi. E esses outros 20% que sobram, já conhece Jesus, já ouviu falar, alguém já evangelizou, já passou por uma célula, já foi num culto fúnebre e tinha um pastor pregando, já foi num casamento e tinha um pastor pregando, foi numa apresentação de criança e tinha um pastor pregando. Todo o Brasil praticamente, irmão, se eu posso garantir quase 100%, é um povo que tem Cristo na mente. Mas a palavra está dizendo para nós que não basta ter Cristo na mente.
Eu preciso ter a mente de Cristo. Qual é o problema da igreja hoje? Qual é o problema dos cristãos não saberem utilizar a sua língua? Porque participam de cultos ao domingo e saem daqui com Cristo na mente. E eu não quero que você saia daqui com Cristo na mente. Eu quero que você saia daqui com a mente de Cristo. Porque quem tem Cristo na mente continua usando a língua para amaldiçoar. Mas quem tem a mente de Cristo, tem a linguagem de Cristo, tem o olhar de Cristo, tem o ouvir de Cristo, tem o agir de Cristo. Amém. Há uma grande diferença em quem tem Cristo na mente e quem tem a mente de Cristo, irmãos. E a igreja precisa ter a mente de Cristo, porque quem tem a mente de Cristo vai ter a linguagem de Cristo. Aleluia. Porque a minha mente, irmão, meu raciocínio vai estar preenchido com a palavra de Deus. Eu quero ser imitador dele, como disse Paulo. Eu quero ser teu imitador, Senhor. Eu não vou ter medo e nem vergonha de falar no meu trabalho. Eu sou cristão evangélico. Pode olhar para mim e me imitar. Mas você tem falhas, você tem erros. Tenho falhas e tenho erros, mas não tenho prazer de ter. Luto dia após dia para matar a minha carne e ser uma referência para você. Eu estava indo numa panificadora hoje, cheguei lá e encontrei um crente de 40 e poucos anos que diz que é crente. Nasci na igreja. Falei, achei que era no hospital. Nasci na igreja. Desde pequeno, meu pai e minha mãe. Aí meu pai se separou da minha mãe. Falei, pronto, tá aí o segredo. 12 anos. E daí eu fui, daí saí, daí voltei e tal. Daí agora eu estou indo na igreja. Mas estou indo para levar meus filhos, porque esse mundo, esse mundo é muito perigoso, está muito complicado. Falei, você não tem que ir para a igreja para levar teu filho. Você tem que ir para a igreja por causa de você, para você nascer de novo, ser referência para o teu filho querer ser crente, amar Jesus como você que é pai e ama ele. Ele estava lá no balcão, não sabia onde enfiar a cara. Falei, mas não vou embora. Calma, minha mulher, meu filho está lá dentro do carro, eles vão esperar um pouquinho, que a espada vai até o cabo agora. Porque as pessoas têm Cristo na mente. Não, eu sou desde o berço, eu sou desde o ventre, eu vou na igreja todo domingo, mas, quando venho mais, eu sei que tem ali só Cristo na mente, mas não tem a mente de Cristo. Não nasceu de novo. Quem nasce de novo, não apenas tem Cristo na mente, mas tem a mente de Cristo. Porque luta dia após dia para falar como Cristo falaria. Luta dia após dia para olhar como Cristo olharia. Cristo olharia para outra mulher? Não! Então eu luto para não olhar. E para as mulheres é a mesma coisa. Cristo falaria sim com a sua esposa, com a sua igreja? Não! Então eu estou lutando para não falar. E estou lutando para falar como ele falaria. Estou lutando para olhar como ele olharia. Estou lutando para manifestar o amor como ele manifestaria. Porque, irmãos, quando eu li esse texto, eu falei, Senhor, eu entendi. Eu entendi a batalha. Nós somos uma nação de um povo que você pergunta, você é crente? Sou? Você vai na igreja? Vou. Uma geração gigantesca de 220 milhões de pessoas que tem Cristo na mente, mas não tem a mente de Cristo na sua grande maioria, para vergonha nossa. Que a gente vai fazer negócio com um crente e ele é mentiroso quando ele vai oferecer algo para você. Ele mente o preço, ele mente o horário, ele mente a hora que vai chegar, ele mente o dia que vai vir, ele mente o tamanho do produto, ele mente o peso do produto. E ele é crente. Ele mente para a esposa, ele mente para os filhos, ele mente para o marido, mente. Assim, é uma mentira branca, eu não sei se mentira tem cor. Pasmem, é uma mentira gospel. Agora, a palavra gospel em inglês é evangelho, irmão. Evangelho é boas novas. Evangelho é boa notícia. Não existe mentira na boa notícia. Uma boa notícia é uma notícia de uma mentalidade de Cristo e não apenas de ter Cristo na mente. Nós não podemos aceitar, irmãos. Nós temos que lutar. O segredo de uma boca saudável está aqui. Não podemos confundir. Precisamos ter a mente de Cristo. O texto está garantindo para nós. Paulo está dizendo, nós, porém, temos
a mente de Cristo. Nós, porém, por que ele coloca esse porém? Porque tinha um povo que dizia que era de Cristo, mas só tinha Cristo na mente. Esse porém que Paulo diz aqui, está dizendo assim, ó, existe uma fatia, uma porção que está aprendendo de mim, que não pode ter apenas Cristo na mente. Você precisa ter a mentalidade de Cristo. E quem tem a mentalidade de Cristo, fala como Cristo fala, ouve como Cristo ouve, vê como Cristo vê e age como Cristo age. Isso é muito sério, irmãos. E eu sei que não são em todos os altares que são pregados esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque isso não atrai multidão. O que atrai multidão é, fique falando do jeito que você está, o importante é você estar aí. Importante você fazer número, importante você fazer fila na frente da igreja, importante você dizimar, importante você ofertar, importante você primiciar. Irmão, você pode não nascer de novo e fazer tudo isso por religiosidade, por ter Cristo na mente, mas nunca ter nascido de novo e ter a mente de Cristo, para mudar a história de quem se aproxima de você. Nós precisamos nascer de novo. Precisamos ter a mentalidade de Jesus, o comportamento dele, a linguagem dele. Cristo não é uma mera informação em um culto de domingo. Cristo é uma transformação real de vida. Jesus é uma transformação real. Porque senão eu saio da minha casa e eu vou no movimento evangélico, onde as pessoas são gente boa, gente fina, legal. Irmão, eu sei que é impossível você também servir Jesus em um ambiente onde você não se sente bem. Mas estar num ambiente onde eu só me sinto bem, mas quando eu saio, eu não levo esse ambiente comigo para transformar os ambientes onde eu vivo no meio de semana, não é evangelho. Isso não é evangelho. Isso é um clube. Porque você vai num estádio de futebol e lá você aprende a música da torcida organizada. E quando você volta para casa, você volta cantando a música da torcida organizada. Você foi lá e veio com a mente da torcida organizada. A gente volta copiando os ambientes onde a gente vai. Ser evangélico não é copiar os trejeitos gospel, não é falar graça e paz apenas, não é falar shalom, não é falar paz do Senhor, não é falar amado, não é falar varão. Porque as pessoas muitas vezes mudam a terminologia daquilo que fala para fora, mas o que está dentro está corrompido. E o Senhor que esquadrinha a nossa mente e o nosso coração, Ele está conosco todos os dias e não só no culto de domingo. Então nós precisamos desejar ter a mente de Cristo. Diga comigo, eu preciso desejar. Isso é uma decisão pessoal, irmãos. É uma decisão pessoal sua, como homem, como mulher, como jovem, como criança que está aqui me ouvindo. Você precisa desejar, é uma decisão sua. Eu não tenho como colocar isso dentro da tua cabeça. Eu tenho como ensinar você. Você toma posse da palavra e você diz, agora essa palavra é para mim. Ela é minha. E eu vou lutar para viver. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que é possível e é necessário. Nós precisamos desejar, porque quando Cristo está em mim, irmãos, e não apenas na minha mentalidade, não apenas Cristo na minha mente aqui, Jesus é legal, Jesus é bom. Não, quando eu tenho a linguagem de Jesus, tudo se transforma. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Colossenses, Gálatas, Efésios. Vai seguindo aí que você vai achar Colossenses. Colossenses capítulo 1. Evangelho fala de vida, irmão. Evangelho fala de preço. Evangelho fala de mudança de conduta. Evangelho fala de mudança de caráter. Eu era mau caráter em uma área, eu deixo de ser. Eu tenho dito isso, instruído os homens aqui. Muitas vezes nós caminhamos ao lado de pessoas na nossa infância, fomos cuidados pelo pai, pelo avô, pelo tio, que a pessoa, a gente olhava para ela e bebia, era violento,
falava palavras de maldição, de tudo quanto é tipo. E aí quando você pergunta para a pessoa assim, como que era a pessoa, como que era a infância dela, aí ela diz assim, ele bebia, batia, falava umas coisas assim, mas era honesto, pagava as contas, não devia nada para ninguém, o nome dele lá no mercado, lá no bar, lá na mercearia, ninguém podia falar isso aqui. Aí é interessante isso, porque nessa área ele era bom caráter, mas as outras que você acabou de falar, essa pessoa era mau caráter. Então ser bom caráter ou mau caráter não fala de uma vida inteira, fala de áreas da nossa vida que nós precisamos lutar dia após dia para transformar agora pelo poder de Jesus. Porque comprar e pagar, ótimo, excelente, muito bom, você precisa fazer isso mesmo. Mas só comprar e pagar e o dono do mercado te achar maravilhoso, mas a tua esposa ser amaldiçoada por você, os seus filhos serem maltratados. Se no trabalho, teu gerente, teu amigo acha você legal, porque lá você cumpre o que você fala, você cumpre os horários, você faz o que tem de fazer, você bate as metas, mas dentro de casa você não faz o básico. Então é uma área do caráter que você precisa passar de mal para bom. Quem está entendendo? Amém. Então quando eu me encontro com Cristo, Cristo que entra agora na minha vida por inteiro, e não fica apenas instalado como um plug, um objeto, Cristo na minha mente. Não, agora Ele é tudo em mim. A minha mente agora é de Cristo. Os meus olhos passam a ser, meus ouvidos passam a ser, minha boca passa a ser, minhas mãos, e isso é uma luta contínua, diária. O que eu preciso fazer? Olha o que diz Colossenses aí, capítulo 1, verso 27 ao verso 29. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, presta atenção, advertindo a todo homem, e ensinando a todo homem, com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também, olha o que diz aqui Paulo aos Colossenses, eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Diga eficácia. Não é minha. Ela vem de Jesus. A minha capacidade, pode falar, a minha capacidade não vem de mim, ela vem de Jesus. Paulo está dizendo para nós aqui, ele diz ali, isso é um mistério entre os gentios, isso é, Cristo em vocês, é esperança da glória, quer dizer, eu, um ímpio que era gentio, que não era do povo hebreu, que não era do povo escolhido, Cristo me escolheu para Ele, e Ele me escolheu agora. Eu não apenas tenho Ele na minha mente, mas eu tenho a mentalidade dele agora. Mudou as minhas atitudes quando as pessoas olham para mim e eles dizem isso. É um mistério isso. Como que pode? Esse ex-assassino, esse ex-bandido, esse ex-mentiroso, ex-prostituto, ex-violento, ex-isso e aquilo, o nome que você quiser dar. As pessoas da tua família, as pessoas que conviveram com você na tua juventude, na tua infância, até semana passada, que é teu vizinho, que conhecia os gritos que saíam da tua casa, os barulhos que saíam da tua casa, as explosões que davam lá no portão da tua casa, a ira que se manifestava, agora não vem mais. E eles olham e dizem assim, isso é um mistério. Como que pode? E aí você tem resposta para isso. Ele está dizendo ali para nós, ele diz, é Cristo em vocês. Quando Cristo está em vocês, a esperança de uma glória eterna para aqueles que estão ouvindo isso através de vocês. E ele diz aqui, como que ele faz? Ele está dizendo para a igreja, qual nós agora, quando eu nasço de novo, quando Cristo não apenas está na minha mente, mas eu tenho a mente de Cristo, o que eu faço agora? Agora eu anuncio as verdades para as pessoas, e eu anuncio de que maneira? A Bíblia nos instrui aqui, olha a maneira que eu preciso anunciar.
advertindo todo homem. Então eu preciso ter autoridade para advertir. Eu estou aqui advertindo todo homem e ensinando, irmão, para ensinar. Para ensinar, eu preciso estar com meus lábios purificados. Porque a palavra precisa ser de vida. Porque a palavra de vida ensina. A palavra de vida cura. A palavra de vida salva. A palavra de vida transforma. Então eu preciso ter autoridade para ensinar a todo homem com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Diga comigo, perfeição. Só em Cristo. Só em Cristo. Ser perfeito como o meu Senhor é perfeito, é em Cristo. Como é que eu faço isso, pastor? Irmãos, na glória seremos perfeitos como Ele é. Mas na terra hoje, nós buscamos ser perfeito como Ele é perfeito. Eu busco. É uma capacitação diária. É um preço que se paga. Tem que ter esforço. Tem que ter empenho. Olha o que diz o texto ali para nós ainda. Para isso é que eu também me afadigo e esforçando-me. Irmãos, está aqui a revelação para nós. Como é que eu faço para ter a mente de Cristo, pastor? Ser um homem com um olhar diferenciado, uma audição diferenciada, uma linguagem, uma forma de se comportar diferenciada. Tem que se afadigar e tem que se esforçar. Ninguém nasce de novo, irmão, brincando. Ninguém nasce de novo, dormindo e acordando do mesmo jeito e continua com as mesmas atitudes, não se policia, não olha para si, não vê se está falando direito, se vestindo direito, comendo direito, bebendo direito. A palavra diz, se você estiver diante de uma autoridade e vai comer com ele à mesa, pegue uma faca e coloque na tua garganta para que você não envergonhe o reino de Deus. Até a tua forma de comer fala. Mostra quem você é. Se você é um crente nascido de novo, porque o nascido de novo não é glutão, porque a glutonaria na Bíblia é posto igualzinho à homossexualidade, o sexo ilícito, o assassino. Mas a igreja não gosta de falar sobre isso. Sabe por quê? Porque isso não é legal, pastor. Mas o texto está mandando eu me esforçar para ensinar você, me afadigar para te ensinar. E o texto está dizendo, advertindo, anunciando, ensinando com sabedoria e apresentando um Cristo perfeito para homens imperfeitos, mas que vão lutar dia após dia e um com o outro, ajudando um ao outro a ser como Ele é. Amém. Quem está falando para vocês aqui é um homem muito imperfeito, mas como eu sempre digo aqui, lutando dia após dia para ser a cada dia menos imperfeito e mais perfeito como Ele é. Sou marido, sou pai, sou pastor, sou homem. Não quero que você me idolatre, porque nós já pregamos o mês inteiro sobre idolatria. Mas eu quero que você olhe para mim e veja em mim esperança também para você. Dizer, eu quero que você fale assim, se o pastor Marco consegue, imagina eu. Eu quero que você bata no peito e fale, imagina eu. Porque quem está falando com você aqui é alguém com muitas mazelas, mas que está lutando, não para ter Cristo na mente, mas para ter a mente de Cristo. E tem que ter esforço, irmão. Tem que ter fadiga, se afadigar. Sabe o que é isso? Pagar o preço. É suar dia após dia a tua carne e dizer, faça. E você tremer de vontade de fazer e não fazer. Vontade de ir e não ir. Vontade de colocar na boca e não colocar. Vontade de cheirar e não cheirar. Vontade de assistir e não assistir. Vontade de clicar e não clicar. Se afadigando, se esforçando, suando, tremendo, sentindo náusea, terrores, irmãos, como Paulo, se esbofeteando, para dizer, eu preciso ter a mente do meu Cristo. Jesus não faria isso. Jesus não falaria assim. Jesus não comeria assim, não beberia assim, não vestiria assim, não ouviria isso, não falaria desta maneira, não andaria por esse caminho, não iria nesses lugares. Ele não faria assim, ele não negociaria assim, ele não venderia dessa maneira, ele não compraria dessa maneira. O meu Cristo não faria assim. Então eu vou me esforçar,
me afadigar, vou sentir dores de parto, para que Cristo seja gerado em mim e nasça, se manifeste para que as pessoas vejam Ele em mim. É como dores de parto para Cristo ser gerado em nós. É Paulo dizendo: eu sinto dores de parto para gerar vocês em Cristo. Sabe o que é isso? É Paulo dizendo: irmãos, é algo muito doloroso ter que pagar um preço para ser uma referência para você. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos que esses 40% que dizem na nação que são evangélicos se afadiguem e se esforcem para ser Cristo na terra, representando a Ele, não tomando o lugar dele, representando Ele com honra, representando Ele com seus olhos, com seus ouvidos e com seus lábios, com o poder da sua palavra, que ao abrir da sua boca, a palavra se torne em vida. É disso que nós precisamos, irmãos. Tudo isso fala de um preço, dia após dia, advertindo, ensinando com sabedoria, com esforço. Jesus quer fazer isso em mim, quer fazer isso em você. Quem está disposto e disponível a isso, diga amém. Amém. Eu quero que você tenha entendido o seu amém, porque eu não vou estar lá do teu lado, e você não vai estar do meu lado. Porque enquanto os olhos do pastor muitas vezes estão te olhando, você se constrange. Os olhos da esposa ou do esposo constrange. Os olhos do patrão constrange. Os olhos do policial constrange. E quando uma autoridade não está te vendo, humanamente falando, os olhos do Espírito Santo não te constrangem? Sabe quem que se constrange com o olhar do Espírito Santo? Só alguém que se esforça para ter a mente de Cristo, que quando escorrega, dói. Eu não deveria ter falado assim de novo. Eu não deveria ter olhado assim de novo. Eu não deveria ter vendido assim de novo. Porque não tem perdão para nós. O nosso Deus é um Deus de perdão. Mas Deus quer mudar a nossa mentalidade. Ele quer ser a nossa mente. Ele quer ser a nossa linguagem. Ele quer ser o perfume que sai de nós. Sejamos nós o bom perfume de Cristo. O meu perfume, o bom perfume não é do Boticário, não é da Natura, não é o importado. Apesar que é bom quando você passa ele. Me ajuda também. E te ajuda também. Mas o que precisa exalar de nós é o bom perfume de Cristo, de um homem e de uma mulher que se esforça e se afadiga a amar Jesus acima de todas as coisas. Precisa ter esforço, precisa ter empenho. Olha o que diz Lucas, capítulo 9, verso 23. Um texto muito conhecido nosso. Lucas 9, verso 23. Diz o seguinte o texto para nós. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, o texto é claro. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Como eu terei a mente de Cristo, pastor? Negando a minha própria mentalidade. A mentalidade que foi formada em mim, lá no ventre da minha mãe. Lá na minha infância, na minha juventude, na minha adolescência. Ano passado, mês passado, semana passada. Hoje de manhã, hoje de tarde. Quando algo ou alguém tentou formatar a minha mentalidade com a mente do mundo, eu preciso negar. Por mais legal que pareça, por mais bonito que pareça, por mais colorido, mais cheiroso, mais gostoso, mais fofinho que pareça, mas que não honra a Jesus, eu preciso negar a minha própria vontade para fazer a vontade daquele que primeiro me amou.
Tem que ter, irmão, uma negação. Negue-se a si mesmo. Tome a cada dia. Isso está dizendo o quê? Um culto diário, não um culto só de domingo. Não um culto do meio de semana. Não um GD apenas no meio de semana. O texto está dizendo que eu preciso, dia após dia, fazer da minha vida um culto de adoração ao Senhor. Tomando a minha cruz que está vazia. Jesus não está mais nela. Cruz fala de responsabilidade. O fardo é leve, é suave, o que o Senhor colocou sobre nós, mas a cruz deixa em nós um sinal. Ali vai um cristão, ali vai um crente, ali vai aquele que carrega o Evangelho, as boas notícias. Tem um sinal no crente. O crente tem que ser diferente, a linguagem tem que ser diferente, ele tem que se negar dia a dia, todos os dias, por amor a Jesus. Tem que ter negação, irmão. Não tem como ter a mentalidade de Cristo assistindo televisão, vendo internet, lendo qualquer coisa, mais do que a palavra de Deus, tendo diálogos cabulosos com pessoas lá fora e não falando com o Espírito Santo. E para isso você não precisa dobrar um joelho, você não precisa apenas falar palavras, você precisa orar em todo o tempo. E essa oração é na tua mente, é levando cativo teus pensamentos à cruz de Cristo para ter a mente de Cristo. É falando com o Senhor na tua mentalidade. Senhor, eu estou sentindo raiva agora, eu estou sentindo uma situação assim, eu estou de tal maneira, Espírito Santo me ajuda, leva o meu pensamento cativo à tua vontade, traz à minha memória a tua palavra, traz algum versículo à minha memória. Como é que ele vai trazer um versículo à tua memória se você não ler? Porque só vai vir à tua memória aquilo que um dia você viu com os teus olhos, para trazer à tua memória. Para trazer à existência tem que estar existindo. Então por que tantos crentes sofrem? Porque não leem Bíblia, não conhecem Bíblia. Estão com Cristo na mente, uma denominação na mente, uma roupa gospel, um adesivo evangélico, mas não mudou a mentalidade, a atitude, a visão, a audição, a linguagem, o posicionamento. Irmãos, essa mensagem é muito didática, ela é muito direta, vindo do trono de Deus. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. É todo dia, o culto é todo dia. Irmãos, não é só isso aqui que é culto. Quando você está cozinhando é culto, quando você está lavando louça é culto, quando você está produzindo uma peça é culto, quando você está cortando o cabelo, fazendo uma unha, fazendo um doce, onde você estiver, tudo é culto, porque culto fala de trabalhar para Deus. Quando eu estou trabalhando, agindo, eu estou honrando ou desonrando aquele ao qual digo que eu sirvo. Quem está compreendendo? Amém. Então eu preciso negar. E negar o que, pastor? Negar a vontade da minha mulher? Negar a vontade do inferno, do diabo? Não, negue-se a si mesmo. Porque o teu pior inimigo não é o diabo, o teu pior inimigo é você. Porque eu e você que damos a legalidade para que o diabo haja. O diabo é um legalista, ele só trabalha naquilo que eu abri a porta para ele entrar. Se a porta estiver trancada, ele não pode entrar. Então qual é o meu pior inimigo? O teu pior inimigo? A minha carnalidade, eu mesmo. Eu preciso negar a minha própria vontade para que Cristo nasça em mim todo dia. Em todo tempo ele resplandeça, a luz de Jesus resplandeça através de mim. Por que eu sou a luz do mundo? A palavra do Senhor me garante que eu sou o sal da terra e a luz do mundo. Se Cristo estiver em mim, irmão. Porque se o sal for insípido, para nada mais presta. Que sal é esse? O sem sabor. Ele tem forma de sal, mas ele não serve para mais nada. O sal sem sabor, ele é tão ruim, que se você colocar ele misturado em uma massa para chapiscar a parede, ele apodrece a parede. Ele apodrece o ferro, ele arranca, cai. Por isso que casa na praia, você tem que estar sempre fazendo manutenção. Está lá porque tem sal dentro da massa. E o insípido, que não serve para tempero, ele continua corroendo, continua destruindo, mas ele não faz aquilo ao qual ele foi gerado para ser. O sal foi feito para salgar. E eu só sou sal que salga quando eu tenho a mente de Cristo. Porque quando eu tenho a minha própria mente, a minha própria vontade, eu tenho o formato de sal, eu falo que sou sal, eu falo que sou crente, eu falo disso, eu falo aquilo, mas quando eu chego, eu corroo os ambientes, eu destruo os lugares e não exalto o nome de Jesus. Quem está compreendendo? Amém. Tem casamentos sendo corroídos,
tem negócios sendo corroídos, tem faculdades sendo corroídas, tem, irmão, ambientes sendo corroídos, porque pessoas perderam o sabor, mas continuam com o formato. Eu sou gospel, eu sou crente, eu não tenho vontade de me esforçar, não tenho vontade de ler a palavra, de orar, de jejuar, de nascer de novo. Eu me acostumei a ir na igreja todo domingo. Se eu não for na igreja, eu não me sinto bem. Tem gente que fala assim: se eu não for na igreja, eu não me sinto bem. Até parece bonito, até parece legal, mas quando sai da igreja, continua com as mesmas atitudes e posicionamentos, porque acostumou com o evangelho, não é nascido de novo. E nós precisamos negar a nós mesmos, precisamos matar a nossa carne. Sabe o que eu acho lindo na palavra de Deus? Porque essa palavra negue-se a si mesmo no grego, sabe o que significa? Negue-se a si mesmo no grego significa tornar-me cego para os meus desejos e vontades. A palavra no grego é tornar-me cego. É eu dizendo assim: Senhor, eu não quero mais enxergar com os meus olhos, me dá a tua mão e me guia. Eu não quero mais enxergar com os meus olhos, do meu jeito, do jeito que me ensinaram, do jeito que eu aprendi, do jeito que me falaram, do jeito que me corroeram no passado, do jeito que me tocaram no passado, do jeito que me amaldiçoaram no passado, porque a gente manifesta hoje aquilo que foi semeado no passado, e a gente é hoje a representação de algo lá de trás. Então eu preciso dizer para o Espírito Santo: Senhor, me cega para a minha própria vontade, eu me cego, eu anulo a minha visão humana, para dar as mãos para o Senhor e pedir: me guia, Senhor, segundo a tua palavra, segundo os teus passos, segundo a tua vontade. É fechar os olhos, é fechar a boca e dar as mãos para o Senhor Jesus e dizer para o Senhor: me carrega, Senhor, me direciona. É dizer como Isaías falou lá em Isaías capítulo 6: Senhor, tem algo errado comigo. Eu olho para as pessoas e digo: ai delas, ai delas, ai delas, ai delas. Eu sou um acusador de pecado. Mas agora que os meus olhos viram o Senhor, algo aconteceu comigo, gerou um temor dentro de mim. Porque agora eu não apenas ouvi falar dele, os meus olhos te veem, eu nasci de novo. A minha mente agora é uma mente renovada, transformada. Eu vou morrer, Senhor. Por quê? Porque quando a gente se encontra com Jesus, a gente vê o quanto a gente é podre. Quando a gente tem a mente de Cristo, a gente vê o quanto a nossa mente é ruim. Quando a gente tem a mente de Cristo, a gente vê o quanto o nosso ouvido é ruim, nossos olhos é ruim, nossa boca é ruim, nosso coração é ruim. E a gente pensa: meu Deus, eu vou morrer, tem misericórdia de mim. E aí o que o anjo faz? Versos 5, 6, 7 e 8. De Isaías 5. Pega com uma tenaz, uma brasa do altar de Deus, e vai lá e toca onde? Aonde que o anjo toca com a brasa do altar? Nos lábios de Isaías. Por que o anjo tocou nos lábios, irmão? Porque era lá que ele precisava ser tocado. E sabe por que o anjo tocou lá? Porque ele reconheceu que os lábios dele é que parecia ser de Deus, mas na verdade ele estava usando para a morte. A autoridade dele não estava para gerar vida, estava gerando morte. Então o anjo veio e falou: pelo teu reconhecimento, eu vou tocar em você aonde você reconhece. Irmãos, sabe aonde Deus toca em mim e onde Deus toca em você? Só aonde você reconhece que precisa ser tocado. Se o teu problema é na mente, o Espírito Santo vai tocar na tua mente. Porque a tua mente vai manifestar nos teus lábios, nos teus ouvidos, nos teus olhos, no teu coração, na palma das tuas mãos. Hoje eu e você precisamos pedir: Espírito Santo, eu reconheço aonde eu tenho errado e não me pareço contigo. Me perdoe por eu me acostumar a ser evangélico. Eu quero ter convicção que eu sou teu filho. Senhor, eu quero nascer de novo. Eu quero, Senhor, que o Senhor verdadeiramente toque aonde precisa ser tocado em mim. Vamos se colocar de pé. E esse papel, irmãos, não é o papel de um pastor. Esse papel é o papel de um filho de Deus. Todo crente, seja ele um apóstolo, um profeta, um pastor, um evangelista, um mestre, uma ovelha, por mais nova que seja no reino,
Há poder na minha boca e na sua boca. Há poder em nós, irmãos. Tome cuidado com o que você tem manifestado isso. Porque a forma de nós expressarmos externamente é com a nossa boca. É com as nossas mãos, falam de atitude. Porque pelos nossos olhos, nós temos uma tendência ao quê? Só entrar. Entra pelo ouvido, entra pelos olhos. E a palavra diz para nós que os meus olhos são as janelas da minha alma. Entra por aqui, se aloja aqui, aqui, e eu manifesto aqui e aqui. Então eu preciso pedir ao Senhor, Senhor, purifica, santifica os meus olhos por onde entram, meus ouvidos por onde entram as coisas, mas também os meus lábios por onde saem, as minhas mãos, meus pés por onde tocam. Aonde que teus pés pisaram nesses últimos tempos? Centros de feitiçaria, boates, zonas de prostituição, terreiros, bocas de fumo, lugar de tráfico, de violência, sangue derramado. O que tuas mãos tocaram? O que tua boca falou da tua casa nesses últimos dias? O que você falou do teu casamento? O que você falou do teu dinheiro, das tuas finanças, dos teus filhos? O que você falou de você mesmo? Se olhou no espelho, o que você falou de você? Você se auto-amaldiçoou? Se depreciou? Irmãos, não basta ter Cristo na mente. Nós precisamos ter a mente de Cristo. E para isso é a palavra que está batendo aqui como um martelo e rachando esta pedra no meu coração e no teu coração. É esse martelo que bate na minha mente e na tua mente e esmiuça essa pedra rígida, que estava rígido, já acostumado. Esse é o meu jeito de ser. Não é. Esse é o meu jeito de falar. Não é. Esse é o meu jeito de pensar. Não é. Fizeram isso com você. Você muitas vezes permitiu isso acontecer com você. Você buscou isso para ser assim. Mas você não é assim, porque Jesus não te criou e não te gerou para ser assim. Te gerou para ser uma bênção. Muito melhor do que você é hoje. E eu reconheço que você talvez esteja crescendo na fé como eu. Estou lutando para crescer na fé. Mas sabe o que o Senhor falou comigo? Ele falou, você pode ser muito melhor do que você tem sido. Eu falei, eu sei, Senhor, me perdoa. Eu quero ser, eu preciso ser, eu necessito ser. Me ajuda, Senhor. Irmãos, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. É só Ele, o Consolador, que pode nos consolar. Porque tem cura para nós, tem perdão para nós, tem transformação, tem ressignificação. Deus quer ressignificar os teus pensamentos, sentimentos, desejos e vontade, para quando isso manifestar externamente, as pessoas olhem para mim e para você e vão dizer, está muito diferente. Você não é mais a mesma pessoa. Você não fala mais igual. Você não olha mais igual. Você não age mais igual. Está diferente esse lugar. Está diferente esse setor. Está diferente essa casa. Está diferente esse carro. Sabe, as pessoas irem nos lugares onde você está, estarem no ambiente onde você permanece, irem comprar nos ambientes onde você está, ou você comprar nos ambientes onde as pessoas vendiam, e as pessoas olharem para você e falar, você está diferente. Tem um brilho diferente nos teus olhos. As tuas palavras estão diferentes. O que aconteceu com você? Fala para mim. Eu quero ser como você é, eu quero ir onde você vai, eu quero caminhar com você. Porque, irmão, todo homem e mulher nascido de novo, ele influencia os ambientes onde ele está. Ele muda os ambientes, porque é Cristo em nós, esperança da glória. É Cristo em nós, esperança para esse mundo. Dizer para este mundo, tem uma glória vindoura, e você não precisa morrer e ir para o inferno, você não precisa ir para a perdição eterna. Nós podemos juntos ir para a glória eterna.
Nós podemos ser bom testemunho em casa e fora dela. Os nossos lábios podem ser lábios abençoadores. O nosso coração pode voltar a ser puro. A nossa mente pode ser santificada pela palavra. As nossas mãos, elas podem ser lavadas pelo sangue de Jesus. Se um dia você derramou sangue, Jesus quer purificar com o sangue dele. Se um dia você se machucou, se você se feriu, Jesus quer curar você. Se um dia você se cortou, Jesus quer curar você. Se um dia você se amaldiçoou, Jesus quer libertar você. Tome cuidado. Há poder nos teus lábios. Há poder na tua boca. E a tua boca fala do que está cheio o teu coração, daquilo que a tua mente está cheia. Eu repito, tenhamos a mente de Cristo. Feche seus olhos. Coloque a tua vida diante do Senhor aí agora. Agora não é o teu pastor orando por você, é você orando por você. É você pedindo, Espírito Santo, Jesus, dá ordem aos teus anjos ao meu respeito, Senhor, e tira uma brasa do teu altar e vem, Senhor, sobre as nossas vidas aqui agora. Vem, Senhor, com a tua brasa e vem tocar sobre cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança aqui, Senhor. Tu sabes, Senhor, da necessidade de cada um. Abra os teus lábios, meu irmão, abra o teu coração e diga ao Senhor aonde Ele precisa tocar em você. Quais são as áreas da sua vida que o Senhor precisa tocar e transformar em tua vida. E isso começa hoje e dá continuidade amanhã e depois da manhã e na próxima semana e no próximo mês e nos próximos anos e de ano após ano, culto após culto, tempo após tempo, se santificando no Senhor, buscando nele graça, sabedoria, discernimento, amor, poder, para sermos curados na nossa mente, para termos a mente de Cristo, a mente do nosso Senhor, a mente do nosso Salvador. Espírito Santo, vem e toma o teu lugar aqui, toma o teu lugar em nossas mentes hoje, Senhor. Santifica cada mente aqui, purifica cada lábio aqui, santifica cada olhar, cada um dos seus olhos aqui, dos seus ouvidos. Vai curando, vai santificando, vai purificando as obras das mãos dos meus irmãos, dos seus pés. Vai quebrando hoje toda ação maligna. Se um dia, Senhor, aonde pusemos os nossos pés em ambientes de maldição, aonde semeamos da nossa vida em ambientes de morte, em ambientes de angústia, de prostituição, de pornografia, de feitiçaria, quebra hoje, Senhor. Se amaldiçoamos a nossa própria vida, amaldiçoamos a nossa casa, amaldiçoamos o nosso lar, tem misericórdia de nós hoje. Passa uma brasa tirada do teu altar e queima hoje, Senhor, toda a iniquidade dos nossos lábios, toda a iniquidade dos nossos olhos, toda a iniquidade dos nossos ouvidos, toda a iniquidade na nossa mente, toda a iniquidade, Senhor, em nossos posicionamentos. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor, vem, Senhor, e não apenas nos visita, faz de nós a tua morada. Toma, Senhor, a vida de cada homem e cada mulher que está aqui esta noite, cada pessoa que saiu do seu lar e veio aqui, aos filhos, aos discípulos, aqueles que estão entrando pela primeira vez, nos toma pela mão, Senhor, e que não venhamos mais querer ver este mundo com os nossos próprios olhos, queremos enxergar este mundo com os olhos do Senhor. Cega-nos para nossas próprias vontades, faz-nos enxergar segundo a vontade do Senhor, segundo a tua palavra. Eu sei que o Senhor está falando com cada um de nós, eu sei que o Senhor está nos purificando, eu sei que o Senhor está nos santificando, eu sei que o Senhor está fazendo algo novo aqui esta noite, e eu clamo a Ti, Senhor, santifica-nos do alto da cabeça à planta dos nossos pés, santifica-nos do alto da cabeça à planta dos pés, liberta-nos do alto da cabeça à planta dos pés, cura-nos, Senhor, cura-nos,
para a tua glória, cura-nos para a tua honra, cura-nos para o teu louvor. Leva cativo agora todo pensamento à tua autoridade. Leva cativo aqui, Senhor, os nossos lábios à tua autoridade. Coloca o fogo do Senhor em nossos lábios, para que venhamos entender a autoridade que o Senhor nos deu para abençoar, que da nossa boca precisa sair vida e não morte. Começamos hoje declarando a vida de Deus sobre nós mesmos, Senhor. Oh Espírito Santo, que a bênção do Senhor venha sobre nossas vidas, que a bênção do Senhor venha sobre nossos lares, nossas casas, cada um aqui nos seus negócios. Oh Espírito Santo, santifica o deitar e o levantar do teu povo, que a tua palavra nos incomode em todo o tempo, que venha à nossa memória a tua palavra, para levantar dia após dia, desejando e lutando em ser um homem e uma mulher melhor, em ser um homem e uma mulher mais santo, mais santa, mais cheio, Senhor, do teu Espírito Santo. Jesus, leva-nos cativo à vontade do Senhor por completo, Senhor. Leva-nos cativo à vontade do Senhor na plenitude do teu Espírito, e santifica-nos para a tua glória. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Lava-nos do teu sangue agora, do alto da cabeça à planta dos nossos pés. Coloca as suas mãos sobre a sua cabeça, coloca as tuas mãos sobre a tua cabeça e diga: Jesus, lava-me no teu sangue, lava-me no teu sangue, purifica-me agora, Senhor, do alto da cabeça à planta dos meus pés. Santifica-me por inteiro, quebra o jugo na minha vida, quebra o jugo agora, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você está aqui esta noite e você sente a batalha para orar pela sua própria vida, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Você tem sentido lutas, batalha, pesos nos teus ombros, peso na tua mente, uma batalha. Você pode sair do seu lugar agora, em nome de Jesus. Vem aqui na frente, vem entregar ao Senhor. Senhor, eu quero entregar os meus lábios para o Senhor, venha. Senhor, eu quero entregar os meus olhos para o Senhor, venha. Senhor, eu quero entregar os meus ouvidos ao Senhor, venha. Senhor, eu quero entregar toda a minha mente ao Senhor, venha. Senhor, meu coração é teu agora, venha. Vem entregar tudo nas mãos do Senhor. Não tenha medo, não tenha vergonha. Venha dizer para o Senhor: Senhor, sozinho eu não consigo, sozinho tem sido muito difícil. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Me ajuda a ser um filho, uma filha de honra. Me ajuda a exaltar o teu nome nos pequeninos detalhes da minha vida, nos pequeninos detalhes do meu casamento, nos pequeninos detalhes como filho, como pai, como mãe, como patrão, como empregado. Venha, saia do teu lugar e venha dizer para Jesus: Senhor, santifica-me, purifica-me, restaura-me, faz tudo novo de novo. Me abençoe, Senhor, com o fogo da tua presença, para que seja queimado, Senhor, em mim tudo aquilo que desonra ao Senhor, que seja queimado na minha vida tudo aquilo que me atrapalha de te conhecer mais de perto. Hoje, Senhor, nós queremos entregar a Ti tudo aos Teus pés. Queremos entregar tudo aos Teus pés, tudo aos Teus pés, tudo. Queremos entregar os medos, as religiosidades. Queremos entregar a Ti as dores, as enfermidades, aquilo que eu me auto-amaldiçoei, que eu disse que eu não ia conseguir, que eu não ia chegar, que não era possível, que eu me auto-amaldiçoei com doenças, que eu me auto-amaldiçoei com doenças psicossomáticas, com palavras. Hoje, Senhor, nós queremos renunciar isto no altar. Venha, traga tudo isso e coloque diante de Deus. Coloque diante do altar tudo aquilo que um dia mandaram sobre a tua vida com palavras, que tocaram em você de uma forma indevida, e você sente pesos, bloqueios, medos, angústias. Hoje o Senhor está te chamando: vem, filho, vem, filha, porque é uma brasa, há uma brasa no altar preparado para você, uma brasa que vai tocar na tua vida e vai queimar toda a obra do inferno contra a sua vida, para que a tua mente seja uma mente de Cristo, uma mente renovada, restaurada, restituída, para que a tua boca seja uma boca abençoadora, que os teus olhos sejam bons,
todo o teu corpo será bom, para que os teus ouvidos sejam limpos, para que hoje esse espírito da mentira, da fofoca, da desunião caia por terra na tua vida, na tua casa, na tua família. Sai do seu lugar e venha. Sai do teu lugar e vem. Se você sabe que tem áreas que são difíceis demais, batalhas que são difíceis demais, sai do seu lugar e vem. Diga para Jesus: Senhor, eu quero entregar. Pastor, parece algo bobo, parece algo simples. Saia e venha entregar, porque é isso muitas vezes que tem bloqueado você de romper, de crescer, de multiplicar em áreas extraordinárias da sua vida. Venha entregar tudo no altar, tudo no altar, tudo no altar. Se você puder curvar os seus joelhos diante do altar, curva os seus joelhos diante do altar, se dobre diante do Senhor. Faça isso como um ato de fé, faça isso como um ato profético. Entrega tudo aos pés da cruz, entrega tudo aos pés do Senhor. Diga para Ele: Jesus, eu estou aqui, eu quero tomar posse da minha cruz, eu quero tomar posse da minha responsabilidade, eu quero tomar posse da minha responsabilidade no Senhor. Eu sei que o Senhor já fez tudo o que tinha que ser feito, tudo que tinha que ser feito, tudo, o Senhor já fez tudo, e eu estou aqui hoje, Senhor, para me humilhar aos teus pés e tomar posse daquilo que o Senhor já fez por mim. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo pelas vidas que saíram dos seus lugares e vieram aqui, que se curvam aos teus pés, que se dobram diante de ti e clamam pela brasa viva do teu altar. Toca neles agora, 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 Senhor, com a tua presença. Adore, 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 adore. O Senhor vai tocar sobre a tua vida, o Senhor vai tocar sobre a tua vida, o Senhor vai tocar sobre a tua vida, o Senhor vai tocar sobre a tua vida. Receba o toque do Espírito Santo, receba o toque do Espírito Santo, receba o toque do Espírito Santo. Sejam purificados, santificados, do alto da cabeça à planta dos pés, do alto da cabeça à planta dos pés, do alto da cabeça à planta dos pés. Sejam tocados agora, purificados agora, santificados agora. Pensamentos, sentimentos, desejos e vontades levados cativo à vontade do Senhor, levados cativos à vontade do Senhor. Eu dou uma ordem a toda doença, toda enfermidade, toda palavra contrária, toda obra do inferno seja aniquilada, desfeita agora, em nome de Jesus. Que o Senhor purifique os seus pés, que o Senhor purifique as suas mãos, que o Senhor te purifique, que o Senhor te santifique, que o Senhor te renove, que o Senhor te cubra, que o Senhor renove hoje uma unção nova e fresca sobre a tua vida. Eu te abençoo, 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 eu te abençoo. Jugos quebrados, jugos quebrados, maldições despedaçadas, palavras lançadas, medos, angústias, saiam agora, em nome de Jesus, porque eu declaro
sobre a tua casa. Toca sobre você, toca, Senhor, toca, Senhor, toca, Senhor, toca, Senhor, toca, Senhor, toca agora, Senhor, toca agora, Senhor, toca agora, Senhor, sobre cada vida que aqui está. Levante suas mãos no sentido de receber, receba o toque de Deus aí, receba, vamos adorar, diga, meu rio de vida, seja tocado pelo Senhor aí. As águas vivas do Senhor, águas vivas que correm do trono. O trono que tem brasa é o trono que tem água viva. O trono que tem as brasas é o mesmo trono que tem as águas vivas que correm do trono de Deus. Receba o toque do Senhor para te revigorar, para te avivar. Você veio buscar o avivamento do teu chamado, o avivamento do teu ministério, o avivamento da tua vida com Deus. O Senhor te diz esta noite: você está no lugar certo, no ambiente certo, na hora certa. Eu te gerei. Receba esse toque aí agora. Receba o toque do Senhor. Receba o toque do Senhor. Diante da igreja, dizer para o mundo e dizer para o diabo: você não é mais meu dono, você não manda mais em mim, você tentou me roubar, tentou me matar, tentou me destruir, mas você não conseguiu, o diabo não conseguiu, porque você está aqui, Jesus te trouxe, e você precisa talvez renovar essa aliança com Jesus, ou precisa fazer essa aliança pela primeira vez. Eu não sei, o Espírito Santo está me incomodando. E o que eu sinto, a percepção espiritual, o que eu sinto é: você é crente, você vai na igreja, mas você ainda tem medo. Você tem muito medo, porque lá dentro você tem uma grande dúvida, que você não é filho ainda. Você não é filha. E o Senhor quer fazer uma aliança com você hoje. Se tem alguém aqui esta noite que precisa se realiançar com Jesus. Eu vou na igreja, pastor. Você entendeu a mensagem dessa noite? Não basta vir, tem que ser. O Espírito Santo está te chamando para que você faça uma aliança com Ele, porque Ele quer fazer uma aliança com você. Tem alguém aqui esta noite? Essa palavra é para você que está aí na internet me assistindo. Se você deseja isso, é a tua oportunidade. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui para frente. Não tenha vergonha do seu cônjuge, não tenha vergonha do seu pai, não tenha vergonha da sua mãe, não tenha vergonha do seu filho, não tenha vergonha da igreja, da liderança. Não. É você e o Espírito Santo. Se alguém está aqui dentro essa noite e você precisa fazer uma aliança e ter uma convicção dentro de você de paternidade e filiação,
O Senhor está te chamando, sai do seu lugar e vem. Sai do seu lugar e vem se reconciliar com teu Pai. Porque Ele te chama hoje para uma reconciliação genuína e verdadeira. Uma reconciliação genuína e verdadeira. Se tem alguém aqui esta noite, sai do seu lugar e vem. Vem, porque Jesus está te chamando. Muitas vezes você está preso ainda em coisas. Pastor, eu ainda faço coisas, eu ainda uso coisas. Não é isso que Jesus está perguntando. Ele só quer saber se você quer Ele. Porque é Ele quem vai te libertar de tudo isso que você ouviu aqui esta noite. É Ele quem vai te libertar. É Ele quem vai morar na tua mente, no teu coração. E você terá a mente dEle, o coração dEle e as atitudes dEle. Tem alguém aqui esta noite? Se tem, é a tua oportunidade. Aleluia. Vamos dar um aplauso ao Espírito Santo. Talvez não seja só ela. Esse passo, essa coragem de voltar verdadeiramente, plenamente para os braços do Pai. Não vir apenas a uma igreja, ser igreja, ser filha. Ser filha, se sentir amada por um Pai que te amou primeiro. Vamos dar um aplauso ao Espírito Santo. Você não pode sair daqui esta noite sentindo medo de Deus, tendo incertezas ainda. O diabo quer te matar, ele quer te destruir. Mas pastor, eu ainda... Venha do jeito que está, porque Jesus não vai deixar você permanecer como você está. Se tem mais alguém, sai do seu lugar e venha. Sai do seu lugar e venha. Venha entregar a sua vida aos pés do Senhor, fazer uma aliança com Ele, porque Ele quer fazer uma aliança contigo. Amém. Fala, por favor. Se não tem mais ninguém, estenda as suas mãos para cá. Gostaria que as mulheres orassem com elas, orassem por elas, por favor. Amém. Pergunte para elas o que elas estão sentindo neste momento. O Espírito Santo vai usar vocês agora de uma maneira sobrenatural. Sobrenatural. Se você está aqui e você não tem certeza da tua salvação, agora é a hora. Sai do teu lugar e venha para frente, porque Jesus está te chamando de filho, de filha. Vem. Vem, sai do teu lugar e vem. Não fique estático no seu lugar. Não deixe o diabo te matar. Não deixe o diabo te roubar. Não deixe o diabo te destruir. Tem mais vidas vindo. Tem mais almas vindo. O diabo tem mentido para você. Ele tem mentido na tua mente. Ele tem mentido no teu coração. O Espírito Santo quer falar com você. Ana, vem aqui, por favor. Ana Lívia, vem aqui com a Ana, por favor. A Ana com a Ana. Vem aqui. Espírito Santo, vem tomar o teu lugar, Senhor. Toma essas vidas que estão aqui à frente, Espírito Santo. Toma o coração delas, tira a dúvida delas, Senhor. Todo medo. Escreve o nome delas no livro da vida. E faça tudo segundo a tua vontade na vida das tuas filhas. Tudo aquilo, Senhor, que nesses últimos dias, angústias, tristezas, incertezas, toda a seta do inferno está caindo por terra agora, porque a vida de Deus está entrando nessas vidas. A salvação do Senhor está chegando agora. A salvação do Senhor está entrando, está renovando, está trazendo à memória aquilo que dá esperança. Aquilo que um dia foi certeza e que hoje virou incerteza. O Senhor está trazendo vida. Está trazendo vida. O Senhor está trazendo luz. Está dando sabor a este sal. Eu te abençoo em nome de Jesus. Receba a vida de Deus. Receba a salvação do Senhor. Receba o toque do Espírito Santo. Receba o poder de Cristo sobre as suas vidas. Em nome de Jesus.
para a glória do Senhor Jesus. Recebam deste amor, recebam desta alegria, para a glória de Deus, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Enquanto elas vão recebendo oração, enquanto elas estão sendo ministradas aqui, prepare a tua oferta agora, nesse momento. Nós vamos fechar o nosso culto hoje, trazendo os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas primícias diante do Senhor. Nossos envelopes de dízimo, primícia e oferta ainda não ficaram prontos para esse final de semana. A gráfica falhou conosco. Vai estar ficando pronto no próximo final de semana. Mas temos um envelope amarelo de ofertas que você pode preencher atrás. Tem o QR Code. Tem o QR Code no telão. Tem o QR Code nos nossos envelopes. Temos a maquineta ali atrás, se você precisar. Vamos selar esta palavra, selar este momento, entregando nossos tributos ao Senhor. Amém? Prepara aí a tua oferta. Vai fazendo aí a tua oferta através do Pix, através aí do aplicativo do seu banco. Nesse momento você também entenda que é tão espiritual quanto o que já foi ministrado aqui. Aleluia. Glória a Deus. Livro de 1 Reis, capítulo 18. No capítulo 18, nós vamos ver Eliseu, o grande profeta do Senhor. E quando a palavra do Senhor, deixa eu ler esse texto para nós ofertarmos debaixo desse entendimento. Reis 18 diz assim para nós. Quando Elias ele enfrenta profetas de Baal, tantas coisas estão acontecendo ali, uma batalha. Eu não tenho tempo e nem quero hoje falar sobre todo o texto, mas no verso 41 diz assim: então disse Elias a Acabe, sobe, 1 Reis 18, 41. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouviu ruído abundante de chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os seus joelhos. Verso 43, e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta. E assim fez o moço por 7 vezes. Olha o que diz o verso 44. A 7ª vez que ele foi, ele disse, eis que se levanta do mar uma pequena nuvem, como a palma da mão de um homem. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Esse profeta Elias é o mesmo que tinha profetizado com a sua boca que não ia chover, e não havia chuva por todos esses anos ali naquela terra. A boca desse homem, a autoridade dele, travou a chuva por um propósito de Deus. Mas também pela boca desse homem, a chuva voltou a cair sobre aquela terra. Diga assim comigo, há poder nas minhas palavras. É você quem pode fechar os céus da chuva
que cai sobre a semente que você planta, mas também é você quem abre os céus para que a chuva caia sobre os tributos que você entrega. Não basta apenas entregar uma primícia, entregar um dízimo, entregar uma oferta, se com os teus lábios você cerra o céu para que a chuva não caia sobre a semente. O profeta mandou o jovenzinho dele lá. Ele foi uma vez, foi mais 7, até que ele foi e viu uma pequena nuvem. O que o jovem falou? Qual que é o tamanho da nuvem? O jovem falou: é do tamanho da mão de um homem. Sabe por que era do tamanho da mão de um homem? Porque quando ele olhava lá no horizonte, ele fez assim, ó. Era do tamanho da mão dele. Então lá longe a nuvem era desse tamanho. Do tamanho da mão de um homem. Pode parecer pequeno, pode parecer tolice, pode parecer bobagem, mas quando eu creio que há poder nas minhas palavras, Deus derrama chuva de pequenas nuvens e muda a história da nossa vida. Hoje, o Senhor, através da sua própria boca, vai fazer chover sobre a semente que você está plantando. E você vai ter colheita extraordinária dentro da tua casa. Pai, eu abençoo a semente, eu abençoo o semeador, e eu abençoo a boca que profetiza. Como uma pequena nuvem, nós cremos que a chuva cairá, e a bênção do Senhor virá sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Receba a semente do teu servo, Senhor, e ouça a oração dos teus filhos. Faz chover e multiplica das bênçãos do Senhor sobre cada lar, sobre cada casa, sobre cada família, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Sai do seu lugar e vem entregar as suas ofertas diante do altar de Deus. Se você está entregando o teu Pix aí, receba a bênção do Senhor. Não deixe eles ir embora sem receber um abraço do Senhor, amém? Nós temos lanches no final. Compre nossos lanches para que a nossa reforma continue em andamento. Seja fiel ao Senhor, para que a gente mantenha a casa de Deus em ordem, as coisas tudo em dia. Eu quero te abençoar. Que o grande amor de Deus e nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do nosso querido amigo Espírito Santo esteja hoje e sempre sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre toda a tua família. Receba a mente de Cristo e tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que o Senhor te abençoe. Shalom, shalom.